Bom dia, meu povo e minha pova! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. Infelizmente, em razão desse vírus que acomete a cada um de nós no mundo inteiro, não poderemos estar presentes, juntinhos, dar aquele forte abraço, fazer aquele cumprimento bacana que comumente fizemos durante as nossas aulas. Mas isso não vai nos impedir de estarmos juntos. Estaremos juntos a partir de agora por meio dessas videoaulas. Contem comigo. Vamos dar continuidade ao ano letivo de 2020, vamos ampliar o nosso conhecimento gramatical em língua portuguesa e sucesso para cada um de nós. Certo, pessoas? Vamos lá então. Bora lá, galera, ao estudo do tema então. Bastante atenção aqui, o tema é essencial, não é? Apesar de aparecer na segunda competência, que é compreender a proposta de redação, eu preciso ficar extremamente atento à frase tema, principalmente no Enem, porque ele é um texto longo, é uma frase longa normalmente, e todas as palavras que a compõem são de suma importância para que você não tenha aí uma fuga parcial, certo? Para fazer esse estudo do tema, então, vamos relembrar as temáticas do Enem desde sua primeira edição? Uma das questões aqui a ser chamada a atenção é a ideia, a vontade que as pessoas têm em conhecer de antemão qual é o tema da redação do Enem. Na verdade, eu preciso estar preparado para desenvolver qualquer tema. Para isso, é necessário ficar atento aos noticiários. Para isso, é necessário ter referências histórico-sociais, um leque de conhecimentos literários, filosóficos, sociológicos, geográficos, históricos, para fundamentar as suas ideias, independente da temática. Porque nós não saberemos até o dia da prova, do momento da leitura da prova, que todos a recebem em mãos, não saberemos qual é o tema da redação. Bom, então nós precisamos estar preparados para qualquer tema. Para isso, vamos relembrar os temas que aconteceram. Em 98, começou com Viver e Aprender. Um tema mais amplo, mas que viver era uma situação e aprender era uma outra situação. Eu tenho aí uma conjunção aditiva, podem ser ações diferentes, aprender a viver, enfim, aqui dá margem para muito desenvolvimento distinto. Dentro dessa mesma perspectiva social, intrapessoal, cidadania e participação social foi a temática de 99. Em 2000 já abordou o assunto criança e adolescente. Dentro deste assunto, a temática direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. Então, desde 2000 já se tem essa preocupação com os direitos da criança e do adolescente. E continua sendo um tema atual. Em 2001, preservação, desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? Este ano nós tivemos a questão da Amazônia, preserva a Amazônia, não preserva a Amazônia, desmatamento, queimadas em várias florestas do mundo todo, em vários países do mundo. Então, essa dicotomia entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Se é possível conciliar as duas situações. Ou eu desenvolvo, ou eu preservo. Ou as duas podem ser desenvolvidas e preservadas concomitantemente, né? Há aí uma pergunta. Uma temática desenvolvida por meio de uma pergunta precisa necessariamente ser respondida ao longo do texto, mesmo que implicitamente, mas precisa ser respondida. Já em 2002, volta essa questão mais social, cidadã, o direito de votar. Continua a pergunta. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Porque quem necessita, necessita de algo. Aí um erro gramatical na elaboração da frase tema. Bom, mas de qualquer maneira, vamos ao que interessa, o desenvolvimento da temática. Então já se parte do pressuposto de que o Brasil precisa de transformações sociais. Agora, o negócio é como promover um meio para promover essas desenvolver um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita.
por meio do direito de votar. Como fazer do direito de votar, que é uma conquista, uma maneira para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. Então, precisamos partir do pressuposto de que o Brasil necessita de transformações sociais e isso vai se dar por meio do voto. Agora, como fazer isso, né? Em 2003, a questão da violência, só que a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Então, a primeira abordagem com relação à violência. Em 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. Existe uma pergunta aqui também a ser desenvolvida ao longo do texto. Uma pergunta a ser respondida ao longo do texto. O trabalho infantil na sociedade brasileira, em 2005, 5 anos depois, então retoma a questão da criança, né? O assunto da criança aqui dentro do trabalho infantil na sociedade brasileira. Em 2006, o poder da transformação da leitura. Em 2007, o desafio de se conviver com as diferenças, aí uma temática mais ampla, não tem uma diferença específica, mas as diferenças de modo generalizado. Já se parte do pressuposto de que temos dificuldades de conviver com qualquer diferença. Parte desse pressuposto. E, portanto, existe um desafio a ser enfrentado aí, que é o desafio de se conviver com essas diferenças. Como preservar a floresta amazônica? Novamente, preservação ambiental. Suspender imediatamente o desmatamento? Dar incentivo financeiros a proprietários que deixarem de desmatar? Ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar? Uma dessas três coisas? Ou todas elas juntas? Existe aí uma pergunta, portanto, ao longo do texto, necessariamente deve ser apresentada uma resposta de como preservar a floresta amazônica, levando em consideração as possibilidades que a própria frase-tema nos disponibiliza. Em 2009, o indivíduo frente à ética nacional, mais uma temática cidadã. Em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, mais uma temática cidadã. Já em 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Então, aqui começou essa discussão da internet, da invasão da internet, da invasão à privacidade das pessoas por meio da internet. E quais são esses limites, então? Já em 2012, movimento migratório para o Brasil, no século XXI. Aqui fazia uma referência à grande vinda dos haitianos aqui para o Brasil, principalmente Santa Catarina, em especial aqui na Grande Florianópolis, na região de Palhoça. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, uma medida por meio de lei com relação à lei seca no Brasil, impedindo qualquer dosagem de álcool no organismo se for dirigir. Em 2014, volta a questão da criança, publicidade infantil em questão do Brasil. Em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, não era só falar sobre a violência contra a mulher, era falar que essa violência persiste. Então, eu precisava partir da ideia de que essa violência ela sempre existiu e ela continua existindo ainda na sociedade brasileira. Ela persiste, né? Então, essa ideia da persistência da violência contra a mulher precisava ser desenvolvida ao longo do texto. Em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Há um pressuposto aí de que somos religiosamente intolerantes e precisamos combater isso. Então, parte-se do pressuposto de que há um problema social colocado em questão e isso precisa ser obrigatoriamente resolvido por meio de uma proposta de intervenção. Em 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Uma temática que causou bastante polêmica na época. Algumas pessoas dizendo que era um tema muito específico, que as pessoas não esperavam e tal. Então, essa questão de querer saber qual é a temática é um tiro no pé. Nós precisamos estar preparados para desenvolver qualquer uma das temáticas. Nós precisamos estar preparados para realizar uma leitura eficiente da frase-tema, assim como precisamos estar preparados para fazer uso do conteúdo dos textos motivadores. Em 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, uma temática também que pegou muita gente
de surpresa, que acaba apostando em temáticas para o Enem. E o ano passado, então, democratização do acesso ao cinema no Brasil, um tema, novamente, surpresa para muitas pessoas. Então, o que nós precisamos entender aqui? Apareceu a temática, eu preciso construir o foco do meu texto. A minha declaração. Na redação, fique atento ao tema. Para nota 1000 deve ter a declaração. Então, o que é essa declaração? Eu vou ter que reescrever a temática com a mesma ideia, com outras palavras, fazendo com que isso se torne um problema social e acrescentar a ela, pelo menos, 2 argumentos. Vamos ao esquema, então? Qual é a melhor maneira, então, para começarmos? Cantando, não é mesmo? Quem sabe cantar? Sigam-me os bons. Pode dançar também quem quiser. É no ritmo do shot das meninas. Na redação, fique atento ao tema. Para nota 1000 deve ter a declaração. Toda a ideia que o aluno começa de 2 argumentos não se pode esquecer, não. Toda a ideia que o aluno começa nos parágrafos seguintes desenvolve argumentação. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. O governo já tá na parada, como aprovando a lei necessitada, onde, porquê e quando se resolve a alçada. A vírgula separa essas informações dadas na prova do Enem. Na prova do Enem. O professor, intervenção, vamos pensar, quem tem a solução, escola e família, ONG, sociedade, mídia e indivíduo podem ter prioridade. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. 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 Aqui até dançar a gente dança. Vamos lá, pessoal! Na redação, vai ficar atento. Fala bem de outro tema, aluno. Para nota 1000 deve ter a declaração. Toda a ideia que o aluno começa de 2 argumentos não se pode esquecer, não. Toda a ideia que o aluno começa nos parágrafos seguintes desenvolve argumentação. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. A Fellini já tá na parada, como fundamentando a argumentação. O ser humano é aquilo que dele faz educação, diz o prussiano Kant, filósofo alemão. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. Na prova do Enem, oi! O professor, como aplicar várias áreas do conhecimento, alusão, analogia, dado e citação, ajuda a fundamentar a minha redação. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. Oi! Gomifes vai pegar. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. Na prova do Enem, Gomifes vai pegar. Valeu! Bom, vamos relembrar então como funciona a organização do texto. A segunda competência do Enem diz que você deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. E vem a pergunta, qual o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo? Ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Mas até aí não nos ajudou muito. Vamos melhorar um pouquinho? Começo é a introdução. O meio é o desenvolvimento. E o fim é a conclusão. Ficou mais claro agora? Não, né? Mas vamos melhorar um pouquinho. O começo será o primeiro parágrafo. O desenvolvimento será o segundo e o terceiro parágrafos. E a conclusão será o quarto parágrafo. A dificuldade o problema é como fazer o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos seguir esta orientação? Primeiro parágrafo, eu tenho que pensar numa contextualização sobre a temática. Imaginemos a temática do ano passado, ano retrasado.
Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Qual a palavra-chave dessa temática? Manipulação. Vamos pegar esta palavra manipulação e imaginarmos um contexto histórico, geográfico, sociológico, filosófico, que trate da manipulação de alguma maneira, para nós criarmos um ambiente que fale desse assunto manipulação, para, na sequência, por meio de um conectivo, dessa maneira, por exemplo, trazermos a nossa declaração sobre o tema. Aí sim, eu preciso falar, por exemplo, se fosse a temática, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, eu preciso ter cuidado para não apresentar uma fuga parcial, por exemplo. Caso eu dissesse, a mulher sofre na atualidade muita violência, eu teria uma fuga parcial, porque a temática expõe que é a persistência da violência. E quando eu digo que a mulher sofre muita violência, eu não estou falando da persistência da violência. Agora, se eu disser, por exemplo, que na atualidade a mulher continua sofrendo muita violência, eu criei um problema social por meio da temática, aplicando nesta minha declaração, neste meu foco de texto, o conteúdo exposto no tema. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Com outras palavras, eu preciso colocar na minha declaração o mesmo conteúdo do tema, com outras palavras, criando um problema social. Esse problema social, em virtude de alguma coisa, existem causas. E eu preciso pensar em pelo menos duas razões para daí apresentar o meu primeiro argumento e, por meio de um conectivo de soma, além disso, por exemplo, apresentar o meu segundo argumento. Estruturei o primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Agora preste atenção aqui. O conteúdo da apresentação do primeiro argumento e da apresentação do segundo argumento servirão como chave, como pontes para desenvolver respectivamente o segundo e o terceiro parágrafos. Então, o conteúdo do segundo parágrafo será o conteúdo apresentado no primeiro argumento. O conteúdo do terceiro parágrafo será o apresentado no segundo argumento. Eles vão ter uma estrutura, podem ter uma estrutura muito parecidas. Eu preciso de um conectivo inicial para ligar o segundo parágrafo ao primeiro, por exemplo, em primeiro plano. Já o terceiro parágrafo, que tem uma ideia de soma, porque vai desenvolver o outro argumento, eu posso usar, por exemplo, o conectivo outro sim. Que ideias eu posso retomar aqui? Eu devo pensar numa referência, segundo Thomas Hobbes, o Estado, teoria, o Estado é responsável pelo bem-estar social das pessoas. Referência, segundo Thomas Hobbes, teoria, o Estado é responsável pelo bem-estar social das pessoas. Eu preciso de uma referência, de uma teoria. Pode ser um dado estatístico, pode ser uma alusão, uma questão histórica, filosófica, enfim. Mas eu preciso de uma referência, de uma teoria para fundamentar o meu argumento. Eu preciso de um conectivo agora para trazer as minhas ideias. Eu apresentei a teoria do Thomas Hobbes. O Estado tem o dever de garantir o bem-estar social das pessoas. Ao seguir essa linha de pensamento, minha opinião, percebe-se que o Estado não tem se preocupado com a garantia da integridade física e mental das mulheres. Isso é opinião. Se eu estou pensando na temática, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, mais do que apresentar a minha opinião, eu vou precisar de uma razão para ela, de uma justificativa. Então, eu coloco aí um conectivo de causa. A minha opinião, o Estado não tem se preocupado com a integridade física e emocional ou psicológica das mulheres em razão da falta de delegacias especializadas na violência contra a mulher. Justificativa. Eu dou uma justificativa para a minha opinião. Preciso de um conectivo? Assim, para a conclusão, então, do parágrafo. Eu trago a ideia central deste parágrafo, que é o desenvolvimento do segundo argumento. O mesmo procedimento eu adotarei para o terceiro parágrafo. E, por fim, o meu quarto parágrafo, eu também devo usar um conectivo inicial aqui do quarto parágrafo, um conectivo de conclusão. Dessart,
Por exemplo, reafirmação do tema. É visível que a mulher é vítima, ao longo da história da humanidade, de violência física e psicológica. É um problema que precisa ser resolvido. Para isso, para resolver esse problema, para resolver essa situação, conectivo de ligação, quem vai resolver o problema? Governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Mais importante do que quem vai resolver o problema é o que vai ser feito. Mas não basta dizer quem vai resolver e o que fazer. Eu também preciso pensar em como fazer aquilo ali. Como esse alguém vai resolver o problema. Então eu preciso dizer quem vai resolver o problema, o que deve ser feito e como. E ainda eu posso trazer mais informações para essa minha proposta de intervenção, dizendo, por exemplo, onde fazer, por que fazer e quando fazer aquilo ali daquela maneira. Construindo este conjunto, eu elaborarei um texto dissertativo argumentativo. Eu mostrarei, por meio da declaração do tema, que eu compreendi a proposta. Eu preciso aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Aqui eu faço uma questão histórica. Aqui pode ser uma questão filosófica no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, uma questão sociológica. No último parágrafo, eu posso trazer um contexto também de uma outra área, geográfica, por exemplo. Porque eu preciso aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, por meio da declaração e do desenvolvimento dos argumentos, para desenvolver o tema por meio dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Estão expostos aqui os limites estruturais desse texto dissertativo argumentativo. Mãos à obra, então. Agora todos com o livro aberto na página 213. Se quiser pausar um pouco o vídeo aí para poder acompanhar, pode pausar. Faremos a proposta 1. Ao analisar um tema antigo com profundidade, é um bom caminho para a consolidação do aprendizado sobre as características da prova do Enem. Agora, serão realizadas algumas reflexões sobre os temas explorados em edições anteriores do Enem. Inicialmente, leia apenas a proposta de redação e pense sozinho sobre as características da proposta e sobre a melhor forma de abordar o tema. Em seguida, acompanhe os comentários para identificar possíveis ajustes. Perceba que o mesmo método será adotado em todos os casos e ele também deverá ser utilizado para começar qualquer texto. Então vamos lá? Fazendo a leitura da proposta, identificando possibilidades, observando ali as referências e produz o seu texto então para discutirmos na nossa próxima aula. Certo, pessoas? Beijos e até mais!